Início diante do altar de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém. Oremos. Suplico-vos, Senhor, que afasteis de nós as nossas iniquidades e maus sentimentos. Ódios, ciúmes, invejas, orgulho, rancores e todas as paixões que nos afastam de vós, para que só assim mereçamos estar na graça de Deus, Adonai dos santos, com as almas puras por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós vos suplicamos, Senhor, pelos méritos dos santos, cujas relíquias aqui se encontram de todos os santos, que vos digneis perdoar todos os nossos erros. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens abnegados em sua causa. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos em espírito e verdade. Nós vos glorificamos em atos puros de humildade, tolerância e caridade. Nós vos damos graças por causa da vossa grande glória, Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai onipotente. Jesus, o Senhor primogênito, Filho de Deus Pai, Cristo iluminado pelo Santo Espírito, Cordeiro de Deus. Vós que tirais os pecados do mundo, recebei nossa súplica. Vós que estáis assentado à direita do Pai, compadecei-vos de nós, porque vós sois também o Santo Espírito, o Santo dos Santos. Vós sois também Senhor, só vós sois Altíssimo e também nosso Pai e Salvador. Mensageiro inspirado por São Gabriel, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai Supremo e Eterno. Amém. Amém. Aspergi-me, Senhor, com o sopro da purificação interior. Lavai-me e, sobretudo, tornai-me alvo como a neve. Amém. Pai nosso eclético universal, oremos. Pai nosso que estás no infinito das alturas dos mundos, dos sóis e dos céus, santificado seja o vosso nome aqui na terra e em todo o universo. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no absoluto do eterno e do imutável. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre, tanto para o espírito como para o sustento do corpo. Perdoai as nossas culpas, paixões e maldades, assim como nós, espíritos imperfeitos, na escuridão do corpo, escravos da carne, devemos perdoar e amar a todos os nossos devedores em ofensas e crimes, segundo as vossas leis de amor universal. E não nos deixeis cair em tentação do erro e do pecado, tanto da mente como do corpo, quer exterior, quer interior, e livrai-nos de todo o mal, tanto tangível como intangível. Livrai-nos, Senhor, nós vô-lo pedimos na mais profunda e secreta súplica, a nós que somos vossos servos humildes, de todos os males e assaltos negativos, passados, presentes e futuros, tanto da alma como do corpo. Dai-nos pela vossa suprema bondade a paz e a saúde, e sede-nos propício, a fim de que possamos elevar-nos até a vossa presença, iluminados e redimidos pelo nosso passado e pelo nosso presente. Pela intercessão da bem-aventurada e piedosa Mãe Maria Santíssima, do precursor São João Batista, de Jesus, vosso Filho e nosso Senhor, e dos apóstolos, São Pedro, São Tiago Maior, São Paulo, Santo André, São Tiago Menor, São João Evangelista, e de todos os santos, discípulos, profetas e mártires,
imolado em todos os tempos pela glória de vossa causa divina e eterna. Amém. Dai-nos a nós, vossos filhos, ovelhas do vosso pequeno rebanho, a paz e a saúde mental, durante a nossa vida neste mundo de promessas e alegrias transitórias, a fim de que, sendo assistidos pela ajuda de vossa misericórdia e dos vossos mensageiros eleitos, nunca fiquemos escravos do pecado e das paixões do mundo, nem do temor de qualquer perturbação ou perseguição, quer dos encarnados, quer dos desencarnados, pelo poder supremo e vigilância dos arcanjos, Gabriel, Rafael e Micael, e pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor, que, sendo Filho de Deus, vive e reina na unidade do Espírito eterno de Adonai, em todos os séculos dos séculos. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Que esta paz celeste, Senhor, deixaste aos vossos divinos mensageiros eleitos e a todos que, pela humildade, amor e caridade, cumprir as vossas leis, habite sempre no nosso coração e esteja sempre entre nós e os nossos inimigos, tanto visíveis como invisíveis. Que a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, sua fonte, seu corpo, seu sangue, nos ajude, nos console e nos protejam de todos os fracassos e perigos, quer materiais ou espirituais, tanto da nossa alma como do nosso corpo. Cristo, Cordeiro de Deus, que vos dignaste nascer de Maria Santíssima, vossa augusta Mãe, sob a proteção de Júpiter do signo de Pícis, e que na cruz lavastes o mundo de seus crimes e pecados, tende piedade do nosso espírito e do nosso corpo. Cristo, Cordeiro de Deus e nosso Pai, que fostes imolado para a salvação dos homens, tende piedade do nosso espírito e do nosso corpo, veículo de trabalho e de aperfeiçoamento na terra. Cordeiro de Deus, que sois o caminho único pelo qual todos serão salvos, dai-nos vossa paz duradoura e eterna, tanto nesta como na outra verdadeira vida. Ato de penitência. Confissão do sacerdote. Confesso a Deus onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis,
Por minha culpa, minha única culpa, minha máxima culpa. O Senhor seja convosco. E com vosso espírito. Lavabo. Lavarei minhas mãos entre os inocentes e estarei, Senhor, ao redor do vosso altar, para ouvir a voz dos vossos louvores e proclamar vossas maravilhas. Senhor, amei a beleza de vossa casa e o lugar onde reside vossa glória. Meu Deus, não me deixeis perder a alma com os ímpios, nem a vida com os homens maledicentes e perversos, em cujas mãos se encontram iniquidades e cuja direita está cheia de dívida e mais obras ocultas. Eu, porém, tenho procedido com sinceridade e desejo corrigir meus erros e reparar minhas culpas, para me tornar um justo aos vossos olhos. Livrai-me, pois, e tende piedade de mim. Meu pé está firme no caminho reto que conduz a vós. Louvar-vos-ei, Senhor, nas boas obras dos meus atos e pensamentos e nas assembleias dos justos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Ofertório.
Vós que comungais e venerais a memória em primeiro lugar da gloriosa e sempre Santíssima Maria, Mãe de Jesus, de Isabel, Mãe de João Batista, de vossos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro, Tiago Maior, André, João Evangelista, Tiago Menor, Tomé, Felipe, Bartolomeu, Tadeu, Mateus, Simão e Paulo, Jerônimo, Jorge, Sebastião, Crisóstomo, Tito, Cosme e Damião, e de todos vossos santos, por cujas preces e merecimentos concedei que, em todas as coisas, estejamos sob o manto de vossa divina proteção. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, nós vos oferecemos o pão e o cálice simbólico da salvação, suplicando vossa clemência, para que eles subam à presença de vossa divina majestade para a salvação nossa e de todos os homens da terra. Amém. Em espírito de humildade e coração contrito, recebei-nos, Senhor, e assim se faça hoje e sempre esse nosso sacrifício em vossa presença, de modo que vos agrade em espírito e verdade. Amém. Vinde, santificador onipotente, Deus eterno, e abençoai este sacrifício preparado pela invocação do vosso santo nome. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, que estas ofertas sejam por vós em tudo abençoadas, aprovadas, confirmadas, dignas e aceitáveis aos vossos olhos, a fim de que se tornem para nós simbolicamente o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor, a quem louvamos eternamente. Amém. Este é o pão simbólico do meu corpo. Oremos. Recebei, Pai, Deus onipotente e eterno, este pão é a imagem do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu, vosso indigno servo, vos ofereço pelos meus inumeráveis erros e pecados, ofensas e negligências, e por todos os que se acham presentes e contritos, todos fiéis e infiéis cristãos, encarnados
e os desencarnados. Irmão Ivan, que vá em paz ao vosso devido lugar. Irmão Abner, irmão Fernando, Neide Romão Pessoa Castro, Eliseu Cordeiro Castro, Daniel Pereira, Geni Alves da Silva, Paulinho, vocalista, Milton Urbano, Maria Leite de Pinho, Nissete Bruno, Emerson Cordeiro, Rosinete Alves Nascimento, Murilo Alves de Souza Reis, Jorge Tadeu Castilho, Yuri Portela Borges, Mercedes Francisca de Moraes Silva, Jairo Fernandes Correia Lima, Carmina Oliveira Ferrari, Silvana de Paula Inácio, Algeu José dos Santos, Aparecida Balde Tavares, Adriana Ferreira Cesarino, Helenita Maria da Silva, Dirceu Gonzaga Ramos Porto, Luiz Otávio Dias da Silva, Maria da Paz Pereira da Silva, Marta Garcia Rocha Souza, Manuel Nascimento de Souza, Francisco Honorato Souza, Francina Pereira Rasto, Constantino Pereira Rodrigues Machado, Verenice Araújo Peixoto, André Rodrigues Barbosa, Adail de Oliveira Diniz, Almir Pereira de Castro, Ednísio Gomes de Soares, Eduardo Pinto Pessoa Filho, Fernando Santiago de Castro, Giselda Pinto Pessoa Pimentel, Henrique Augusto de Oliveira Diniz, Joaquim Domingos Roriz, Jorge Brandão, José Pessoa da Silva, Manuel Souza Rabelo, Maria das Neves Pessoa Barroso Magno, Maria de Lourdes Soares Bandeira de Melo, Mário Corujo, Mário Roberto Barroso Pereira, Murilo Navarro Pereira, Murilo Navarro Pereira Filho, Ronaldo Corujo, Professor Ribamar Taurus, Santiago Moreira Lima, João Batista Borges, Lorismar Ribeiro, Lourinho, José Ferreira da Silva, Rodolfo Pedro da Silva, Iná de Almeida Souza, Servira Maria Lima, irmãos Acácia Aguinaldo Aquibar Altamira Ambrósio, Amiel Ananias, Anacleto Antiógenes, Basílio Capistrano Senira Daniel, Dario Domício Donato Eupídio Enéas Esaú Eutíquio, Flamínio Elianto Herênio Isaías Jason Leonel Miriam, Olímpia Omar Osni Branca Salomé Samael, Teobaldo Tio Gustavo Van Linden Vespasiano Van Angerca, Sara Misael Diomedes Terêncio, Eliezer Ajax Anaximandro Abner, Epaminondas Filemon Chiquinho Aniceto, Hercínia Barônio Branca Leandro e Celso Eduardo Lopes Nogueira. Em homenagem, glória de nosso Senhor Jesus o Cristo, do nosso Mestre Ocanã, de nossa cúpula espiritual e de Deus Adonai, de todos os seus delegados divinos, a fim de que a mim e a eles aproveite este sacrifício
para a honra e salvação de todos e vida eterna. Amém. Jesus Cristo, nosso Senhor, na véspera de sua paixão, tomou o pão em suas divinas e veneráveis mãos, e erguendo os olhos ao céu para vós, ó Deus Pai onipotente, dando-vos graças, benzeu-o, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos, porque este pão simboliza o meu corpo. Este é o cálice simbólico do meu sangue. Oremos. Do mesmo modo, depois de ter coado o vinho, tomando o cálice em suas santas e veneráveis mãos, e novamente dando-vos graças, benzeu-o, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos, porque este é o cálice simbólico do meu sangue, do novo e eterno testamento, mistério de fé e sacrifício que será derramado por vós e por muitos em remissão dos pecados. E todas as vezes que isto fizerdes, fazei-o em memória a mim. Meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo. Mais uma vez estamos aqui nesta manhã, deste domingo, reunidos para tratarmos de assuntos espirituais, tendo essa grande oportunidade que a maioria dos habitantes da Terra não tem. Em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus, o Criador de todas as coisas, a Jesus e ao nosso mestre Ocanã, por terem fundado
esta instituição, esta fraternidade eclética espiritualista universal, que nos acolheu e nos dá a oportunidade de estarmos aqui neste momento. Meus amados irmãos, o nosso mundo passa momentos difíceis, dolorosos, onde existe grande sofrimento em todas as partes, muito desespero e todas as sortes de acontecimentos em virtude do grande desequilíbrio que a humanidade se encontra. Desequilíbrio esse causado principalmente por esse coronavírus, que além de levar as pessoas a óbito, também deixa grande parte da humanidade desesperada, com medo, angustiada, sofrendo pelas perdas, enfim, uma quantidade enorme de problemas que, na verdade, nós não saberíamos que iria acontecer. Mas aí está. Nós atravessamos os fins dos tempos e nós tínhamos informações das entidades, do mestre, dos livros, que seriam momentos difíceis para todos nós, indistintamente, que passaríamos por situações difíceis, porque seria nesse momento que haveria a separação do joio e do trigo. Então, meus amados irmãos, estamos passando por essa separação, ela é difícil, vai se tornar ainda muito difícil, ainda existe muita coisa para vir. Então, cabe a nós, que temos mais esclarecimento do que o povo comum, que procuremos elevar os nossos pensamentos aos céus, em oração, pedindo pela essa humanidade, pedindo pelos nossos irmãos, estejam eles onde estiverem, pedindo para que eles consigam vencer essas dificuldades que eles estão passando, que eles possam ser ajudados e que eles possam ajudar também os seus semelhantes, os seus irmãos, os seus conhecidos, os seus parentes, enfim, a humanidade toda se ajudando uma à outra para ver se estes acontecimentos são amenizados pelas potências divinas. Também está escrito nos livros, no livro da lei, que se os momentos que atravessamos não fossem diminuídos por Deus, poucos restariam sobre a terra. Então, meus amados irmãos, não é somente esses problemas de coronavírus, de vírus em si, porque são vários vírus que existem por aí, não é só esse, outros virão também, nós não sabemos a intensidade deles. Então nós temos que estar preparados, principalmente por dentro, no nosso interior. Nós devemos estar fortalecidos, pedindo ao altar universal, a nosso Senhor Jesus o Cristo, ao Mestre Ocanã, a Nossa Senhora,
a cada um pedindo ao seu patrono, o santo de devoção, para que esses dias sejam diminuídos, que se passem rápidos, para que nós possamos vencer todas essas dificuldades e chegar a uma calmaria que nós tanto desejamos. Então, meus amados irmãos, tudo isso já estava programado. Tudo isso nos foi avisado aqui dentro do templo por entidades. Nós tivemos orientações. Então, chegou a hora. Então, meus amados irmãos, chegou a hora, vamos procurar melhorar a nossa vibração em todos os sentidos, principalmente procurando meditar, orar, nos manter em silêncio, elevarmos os nossos pensamentos aos céus, à espiritualidade, procurar nos afastar de conflitos, de discussões, de ambientes que não são recomendáveis, para que nós possamos não somente nós passarmos por tudo isso, mas também ajudarmos aos nossos irmãos. Vou ler alguma coisa deixada pelo mestre Yokanã para ilustrar a nossa homilia de hoje e nós recordarmos as palavras do nosso querido e amado mestre Yokanã. Ele escreveu, e eu peguei alguns, não estão todos aqui. Princípios fundamentais da doutrina eclética. Só o exemplo revela virtudes sem palavras. Não pode haver liberdade sem responsabilidade. Viver para servir e não para ser servido. Quem não vive para servir, não serve para viver. O cristianismo reúne, não divide. A maior glória dos indivíduos incapazes de edificar qualquer coisa é destruir o que os outros fizeram. Não há juiz mais severo, mais reto e mais justo do que o tempo. Portanto, a justiça divina tarda, mas não falha nunca. Aquele que se entrega ao desalento já perdeu a luta antes de iniciá-la. Da vontade firme depende o teu sucesso. Onde houver consulta paga ou qualquer forma disfarçada de gratificação aos serviços religiosos e de caridade de qualquer espécie, é sinal inequívoco de que o Evangelho está ausente. A esperança de nossa civilização está nessa juventude esclarecida e de escola, que aí vem suceder-nos, que será a humanidade de super-homens ao alvorecer do ano 2000. Não podem existir sacerdotes sem renúncias,
Não podem existir espíritas sem ideias de perfeição, sem exemplos de caridade e de reforma interior. Ide ao encontro daquele que mais vos magoou e dizei-lhe: eu vos amo em nome de Deus. E o céu e a terra estremecerão de emoção e de júbilo no silêncio da noite, na peregrinação do vosso sonho. Quando Deus Adonai quer punir os homens, hipócritas, traidores e vendilhões da consciência, muda-lhes o pensamento. Então, meus amados irmãos, como nós podemos ver que nós escutamos essas poucas palavras do nosso mestre, a vida é simples. A vida não é difícil. A vida para o indivíduo ser feliz, levar uma vida tranquila, é só ele seguir os ensinamentos. Os ensinamentos dos mestres, que nós tão bem conhecemos. O Mestre Jesus, o Divino Pastor, o Mestre dos Mestres, foi tão simples nas suas palavras, nos seus ensinamentos, que nós também conhecemos, o Sermão da Montanha, quando os seus discípulos, o povo, perguntava para ele: Senhor, o que devemos fazer para segui-lo? Cumprir com o que eu oriento, com o que eu falo. E poucos conseguiam seguir o Mestre. Porque a primeira coisa que era necessário para seguir o Mestre naquela época era abandonar tudo e ir com ele para onde ele fosse. E poucos tiveram essa coragem de abandonar a família, abandonar seus negócios, porque o homem sempre foi preso aos bens materiais, aos bens da terra, que é a porta grande, né? Onde todos podem entrar. O difícil é entrar, né? A porta pequena. Por quê? Porque a porta pequena exige sacrifício, exige desprendimento, exige uma série de coisas que vai de encontro os desejos da humanidade. E a humanidade só tem desejos. Os senhores vejam a bagunça que está o mundo. A droga tomou conta da humanidade. Não é do Brasil, não, é da humanidade. É o Brasil, é os Estados Unidos, é a Europa, é a Ásia, é em todos os cantos. A droga, a bebida, os prazeres mundanos de todas as formas tomaram conta da humanidade. E a humanidade está aí sendo medida, todos nós estamos sendo aferidos para ver se nós continuamos no planeta Terra ou nós vamos habitar outros lugares, para começarmos a recordar tudo aquilo
que nós não conseguimos compreender nesta encarnação e nas outras. Então, a humanidade está sendo pesada. E pesada de todas as formas, porque foi permitido pela espiritualidade superior, como está escrito no livro da lei, que no final dos tempos iriam ser abertos os porões onde estavam presos aqueles espíritos mais difíceis que já passaram por outras encarnações, para lhes dar a última oportunidade. E eles estão aí, soltos, por toda parte, e influenciando os outros, tentando aumentar o seu grupo, os seus afins. E a maioria da humanidade não está aí para nada, né? Se deixa levar. E aí é levado pelas drogas, é levado pelo sexo, é levado pelas bebidas, por todos os prazeres que existem. E o grupo das trevas vai aumentando. É assim que nós nos encontramos. A humanidade está nessa situação. É dentro da nossa família, é do lado, é o vizinho, é o parente, é os conhecidos, é geral. É problema de todos os lados. E não adianta tapar o sol com a peneira. Tem que ser encarado de frente para que tente-se salvar o indivíduo, seja ele quem for. Então, meus amados irmãos, senhores me desculpem pelo tempo que eu tomei, cansei os vossos ouvidos, mas nós temos que aproveitar a oportunidade, quando estamos juntos, de falar alguma coisa. Então, muito obrigado e que Deus seja louvado. Pós-ofertório da comunhão do sacerdote. Concedei, Senhor, que vosso corpo que recebi, o sangue que bebi simbolicamente se unam às minhas entranhas e tenham pleno significado espiritual. E fazei que, refeito pelos santos e sinceros atos de louvor ao vosso nome aqui praticados humildemente, não fique em mim qualquer mancha de culpa ou de erros cometidos em pensamento e coração. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor seja convosco.
Oração de purificação. Oremos. Ó Deus onipotente que, com uma brasa purificaste os lábios do profeta Isaías, igualmente dignai-vos por vossa benigna misericórdia, purificar meus lábios, minha língua e minhas palavras, para que nunca cometo injúrias e blasfêmias, para que não sirvam de violação às vossas leis contra o meu próximo, a fim de que possa em verdade e dignamente anunciar o Santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, dai-me, Senhor Deus, a vossa santa bênção. Evangelho segundo São João Evangelista, capítulo 1, oremos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, por quem todas as coisas foram feitas, e nada do que está feito foi feito sem Deus. Nele estava a vida e o Verbo, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Este veio como testemunho da luz, a fim que todos crescem por meio dele. Não era a luz mesma, mas veio para dar testemunho daquele que era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo e o mundo não o conheceu. João era o mesmo Elias, e os homens também não o reconheceram, o qual ainda há de vir e restaurará todas as coisas. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória de primogênito do Pai, cheio de graça e verdade. Por estas palavras evangélicas, Senhor, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Oremos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho primogênito de Deus, luz da luz, Senhor eleito do Senhor Supremo e verdadeiro Deus, gerado, mas não feito para o vício e para o pecado ou fins ilícitos, agora em consubstancial perfeição espiritual no seio do Pai Supremo Criador de todas as coisas, o qual, por amor de nós e para nossa salvação, desceu entre nós e encarnou por decreto divino em Maria Santíssima e tornou-se homem. Foi também pelos homens crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos. Padeceu injúrias e foi sepultado. Ressuscitou em espírito e verdade no terceiro dia, segundo as antigas escrituras originais. Subiu ao céu. Está assentado à direita do Pai, de onde há de vir um dia julgar os vivos e os chamados mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, nos Espíritos de Deus, e em São Gabriel, que também é Senhor e mensageiro divino, que dá a vida, procede do Pai e precede o Filho, com os quais é juntamente adorado e glorificado em Espírito e verdade, e que falou e inspirou a Jesus e aos profetas. Creio na Igreja Universal de Cristo, una, santa, cordial, evangélica, pura, humilde, apostólica e modelo de fé, semeando amor e caridade com exemplos decididos de renúncia, altruísmo e abnegação, acima do sectarismo belicoso e de todos os conflitos religiosos do mundo. Creio no batismo espiritual como caminho que desperta o arrependimento e como ajuda para a penitência dos erros e culpas para alcançar, por fim, a remissão dos pecados do espírito sobre o corpo. Espero a ressurreição espiritual dos chamados mortos em outras vidas de aperfeiçoamento
e a imortalidade da vida através dos renascimentos sucessivos nos séculos futuros. Amém. O Senhor seja convosco. Encerramento. Ide, está terminado o ofício. Bendigamos a Deus. Oremos. Pareça-vos bem, ó Santa Trindade, a homenagem de vosso servo, e permiti que o sacrifício que indignamente ofereci aos olhos de vossa majestade vos seja aceitável e me seja propiciável. A mim e a todos em prol dos quais ofertei com a vossa comiseração, assim seja. Eu, sacerdote eclético e servo de Deus, vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo.